Nas tarefas desse módulo, nós vamos treinar um conceito muito importante em toda linguagem de programação, que é o conceito de vetores. Então vamos à solução das tarefas desse módulo. Na primeira tarefa, você precisa criar uma função chamada dias úteis, e essa função deve retornar um array. Então, quando a gente fala vetor, e array é a mesma coisa. É um conjunto, de valores que são colocados dentro de uma variável. Então, nessa tarefa, você vai criar uma função chamada dias úteis que vai retornar um vetor, um array, com todos os dias úteis da semana. Então, é um array de strings. Então, vamos criar a função dias úteis, function dias úteis. E essa função ela não vai receber nenhum parâmetro, então a gente vai deixar aqui vazio, parênteses aqui, não tem parâmetro. Vamos abrir e fechar chaves. E aqui a gente vai retornar o array. No JavaScript é bem simples, então a gente só precisa digitar return para retornar, o valor. Esse valor vai ser um array que é identificado com os dois colchetes. Então, como é um array de strings, aqui dentro eu preciso colocar aspas simples, ou aspas duplas. Então, no meu caso aqui eu vou usar aspas simples e aqui dentro eu coloco os valores, que são os dias da semana. Então, segunda-feira, vou copiar e colar. E para colocar o próximo item do array, eu vou colocar vírgula. Então, a vírgula é o separador aqui. Então, tem a primeira string, tem o separador que é a vírgula, e tenho aqui a segunda string, que é terça-feira. Vírgula de novo, espaço, string, quarta-feira. Depois, quinta-feira. Veja que eu esqueci de colocar parênteses, vamos colocar aqui, aspas, Quinta-feira, aspas, sexta-feira. Então, essa função vai retornar apenas os dias úteis, Então, de segunda a sexta-feira. Coloco aqui ponto e vírgula, salvo o meu arquivo, Ctrl S. E vamos ver se a primeira tarefa está concluída ou não. A gente tem aqui os testes, Então, vou dar um reload aqui. O meu servidor aqui está desligado, então eu vou clicar aqui Go Live, para ativar ligar o servidor. Vamos voltar aqui JavaScript 6. Então veja que agora, eu tenho apenas 3 testes falhando e tem um teste já passando que está verdinho aqui, que é exatamente o que eu concluí, a tarefa 1. Beleza? Então a tarefa 1 está concluída. Vamos agora para a tarefa 2. Na tarefa 2, a gente precisa criar uma função chamada semana completa. Essa função deve usar a função dias úteis, que a gente criou aqui anteriormente, e adicionar 2 dias, o sábado e o domingo. Então, a gente vai aprender nessa tarefa como adicionar itens a um array que já existe. Então, para isso, a gente vai usar o comando push do JavaScript, e a referência dele está aqui. É um comando bem tranquilo e fácil de usar. Então, vamos começar aqui. Vou declarar a função, function semana completa. Não vou precisar passar nenhum parâmetro. E aqui eu vou dar um return, só para você entender, o que é possível fazer. Então, eu posso dar um return aqui, chamando a função dias úteis. Posso salvar. E não vai dar certo porque o valor esperado, não tem o sábado e domingo. Veja que a tarefa 2, que é esperado, um tamanho de array de 7, porém eu tenho 5, porque eu tenho só os dias úteis. Então eu preciso adicionar sábado e domingo. Então, ao invés de retornar aqui, eu vou declarar uma variável chamada dias, que vai receber esses valores aqui. Então, vai receber esse array, segunda a sexta-feira. Beleza? E agora, com essa variável dias, eu vou adicionar os outros dias. Então, push, posso adicionar aqui separadamente, sábado, ponto e vírgula. Posso dar um return aqui em dias, porque veja, eu declarei a variável dias,
Mudei essa variável adicionando mais um item e estou retornando dias. Então vamos salvar aqui só para ver o que vai aparecer. Então veja que agora não mostrou que está faltando sábado, né? Está faltando apenas domingo, tá? Undefined aqui, indefinido. Então vou fazer a mesma coisa aqui, adicionar o domingo. Esse método push é muito usado no dia a dia, né? Para adicionar novos itens a um array. Então dias push domingo. Então adicionei sábado e domingo. Vou salvar de novo. Então veja que agora meu teste passou. Tenho agora verde também. Vamos agora partir para a tarefa 3. Na tarefa 3, eu tenho que criar uma função chamada tabela periódica. E essa função vai retornar um array de 3 objetos, com os 5 primeiros elementos. Então aqui ela vai retornar um array de objetos, começando em 1, né? Então vai ser 1 para hidrogênio e terminando em 5. Então, boro, que é o número atômico do boro. Então, cada objeto deve ter a estrutura como mostrado nesse exemplo. Então, veja aqui que é um exemplo. Então, a gente vai ter um array de objetos. Então, veja aqui que eu tenho a sigla H para hidrogênio, o nome do elemento, né, e o número atômico 1. Então, eu vou fazer isso aqui retornando, né, dentro de um array e de acordo com os números que você pode ver aqui na tabela periódica nesse link aqui. Então, vamos lá declarar a função tabela periódica, function tabela periódica, não vai retornar, não vai receber nenhum parâmetro. Abro e fecho chaves. E aqui eu vou declarar, eu posso declarar uma variável, né, ou uma constante. No caso aqui, já que não muda, eu vou declarar como uma constante para você ver um outro caso aqui. Então a gente vai criar uma constante chamada tabela, poderia ser qualquer nome, né? E vai retornar um array. Só que não vai ser um array de strings, né, igual a gente fez nas tarefas anteriores. Vai ser um array de objetos. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Posso quebrar essa linha aqui e aqui dentro colocar o objeto de acordo com o que está definido aqui. No JavaScript a gente coloca, né, objeto dentro de chaves. Então eu copiei e colei. Então o primeiro objeto é esse objeto aqui que é o hidrogênio. E agora eu só preciso colocar uma vírgula aqui e colocar os próximos objetos aqui. Então eu vou colocar aqui, vou copiar e colar 4 vezes, Ctrl V, para retornar os 5 objetos. Então agora eu tenho 5 objetos. O primeiro é o hidrogênio, o segundo vai ser, eu já olhei, né, a tabela, vai ser o que tem número atômico 2, que é o hélio. Então eu preciso colocar aqui, hélio. Depois, o número atômico 3, que será o lítio. Então, a sigla é o Li, para lítio. Depois, o número atômico 4, que é o Be, de berílio. E o número atômico 5, que é o B de boro. Vamos ver aqui se os testes vão passar. Veja que eu ainda tenho, né, os testes falhando, tenho só os 2 primeiros testes passando. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui que eu posso perceber é que eu declarei a constante tabela, mas já que está dentro de uma função, eu preciso retornar esse valor para fora, né, dessa função. Então eu preciso colocar aqui return tabela. Vamos salvar e ver se deu certo. Ainda continua não dando certo, que ele espera que eu tenha, né, o nome do elemento em letra minúscula, tá vendo? Hidrogênio, e na verdade eu escrevi aqui hidrogênio com letra maiúscula. Então o case sensitive, né, vai avaliar isso também. Então salvo aqui. E veja que agora, né, tem os 3 testes passando. Vamos agora para a última tarefa, a tarefa 4. Nessa tarefa, a gente precisa criar uma função chamada números ímpares. Ela vai receber um parâmetro, né, que vai ser o limite, né, desses números ímpares.
E esse limite define, né, até qual número esse array deve retornar com os números ímpares. Então, para deixar mais claro, eu tenho um exemplo aqui. Então, quando eu chamar a função números ímpares, passando 10 como parâmetro, deve retornar os números ímpares até 10. Então, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, se fosse passando o parâmetro 20, seria, né, 9, 11, 13, 15 e assim por diante. Essa é uma tarefa um pouco mais complicada do que as anteriores, porque a gente não vai usar só array para resolver. Então, a gente vai precisar usar outros comandos que a gente usou em projetos anteriores. Então, a gente vai usar, por exemplo, um for e a gente também vai precisar usar um if, além do array. Então, veja que a gente está agora, né, usando vários comandos de forma combinada. Então, vamos lá resolver. Eu vou declarar a função números ímpares passando o parâmetro limite. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser declarar uma variável chamada números. E essa variável a gente vai ter um array vazio, que é aqui dentro que a gente vai colocar, né, esse array que será retornado aqui. E aqui no final eu já posso até falar que eu vou dar um return em números. Se eu fizer isso aqui e salvar, é claro que não vai passar, né, porque eu estou retornando um array vazio. Então, agora eu preciso trabalhar em cima desse array, adicionar dentro dele os números ímpares. Então, para isso, eu preciso criar um loop que tenha aí os números até o limite. Então, eu vou usar aqui o for. E esse for vai começar com 0 e ele vai interagir, né, vai fazer os loops, as iterações, até o limite. Então, index menor que limite. Ao invés de index aqui, eu vou usar um nome melhor, vou usar aqui contador, para ficar mais claro para você. Então, contador menor que limite e contador mais mais. E aqui, para ver se está funcionando bem, eu já vou dar um console log, só para a gente ver se a gente tem os números aqui. Então, vou dar um console log no contador. Vamos salvar aqui. Vamos abrir aqui, né, o nosso console. E veja que a gente tem, né, todos os números até o limite. Só que no meu caso eu quero até 10, né? Então eu preciso incluir aqui menor ou igual a limite. Então agora eu tenho todos os números. Só que eu ainda não estou avaliando se é ímpar ou par. Então aqui eu tenho todos os números pares e todos os números ímpares. Então agora aqui dentro do for eu preciso colocar um if para saber se o número é par, né? Se o contador é par ou ímpar. Você deve se lembrar que você já fez exercício parecido nos projetos anteriores. Então a gente vai usar de novo aqui aquele if para saber se o número é ímpar ou par. Então eu vou colocar aqui nesse contador, usar o módulo, né? Módulo de 2, que é aquele comando, aquele operador, que ele me retorna o resto, né, de uma divisão. Então, contador dividido por 2, eu preciso saber se ele é par. Então, vamos colocar aqui igual a 0. Então, quer dizer que essa divisão, né, ela não tem nenhum resto, né? Então, 4 dividido por 2 é 2 e não resta nenhum número. Então, eu vou colocar aqui o console log de novo, que é o contador. Veja que agora eu tenho apenas os números pares, porque eu estou considerando, né, igual a 0. Se eu colocar diferente de 0, será os números ímpares. Então, veja que agora eu tenho, né, 1, 3, 5, 7 e 9, que são os números que eu quero retornar aqui. Se eu colocasse aqui esse limite fixo, né, como 20, por exemplo, veja que ele escolheria, né, mostraria os números até 20, os números ímpares até 20, mas eu quero que seja de acordo com o valor passado aqui na minha função. Então, a gente já está com a nossa tarefa quase concluída.
Agora a gente precisa fazer o quê? A gente vai retornar esse array de números, e esse array está vazio. Então, ao invés de colocar console log, eu vou adicionar esse contador dentro do meu array números. Então, vou usar aquele nosso comando que a gente já conhece, números.push, e vou colocar aqui o valor contador. E agora sim, nossa tarefa está concluída. Então, se eu salvar aqui, veja que agora eu tenho todos os testes passando, beleza? É isso aí, essas foram as tarefas desse projeto para você treinar, né, um pouco sobre array e vetores. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até mais e tchau!